Irmãos, vamos então a João capítulo 7. Vamos ler alguns versos. Vamos ler primeiro os versos iniciais do capítulo, os 2 primeiros versos. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. Agora vamos aos versos de 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Vamos orar. Pai amado, que alegria nós estarmos aqui reunidos aos teus pés, reunidos para ti, reunidos para ouvir tua voz, para ver tua face, para tocar o Senhor, para sermos tocados por ti. Muito obrigado pelo reunir da tua igreja. Que dádiva, Senhor, nós podermos reunir com liberdade, nos assentarmos e abrirmos a tua palavra. Muito obrigado. Queremos que o Senhor saiba que para nós isso não é algo comum. Nós não consideramos isso como algo corriqueiro, mas consideramos como um privilégio podermos nos assentar aqui e abrir a tua bendita palavra. Nós queremos realmente suplicar a tua ajuda para te encontrarmos na tua palavra. Ministra a cada coração, ministra a tua igreja, passeia entre nós. Realmente queremos perceber o teu mover, o teu falar na Escritura. Assim, nós suplicamos que o Senhor nos auxilie a nós todos, para que tenhamos ouvidos para te ouvir. Queremos receber a provisão, a porção que o Senhor tem para nós, para essa noite. Sustenta-nos, Senhor, em tudo. Nas nossas debilidades, precisamos da tua assistência. Conduz-nos por meio da tua palavra nessa noite e dá ao teu povo o pão bendito da tua palavra. Oramos no doce nome de Jesus. Amém. Nós temos então, meus irmãos, recebido tanto do Senhor nesse Evangelho, e então nos últimos dias nos tem sido compartilhado muitas coisas preciosas nesse capítulo 7. E então eu gostaria de seguir cooperando nesse mesmo capítulo e voltando os nossos olhos especialmente para esses versos de 37 a 39, que são como que o clímax do capítulo, o ponto central aí desse capítulo 7. Nós já vimos que a festa dos tabernáculos, ela é o pano de fundo aí desse capítulo, já que o texto que lemos, ele então apresenta para nós o que o Senhor fez no grande dia da festa. O Senhor então se levantou e proclamou essas palavras aí que nós já lemos. Então,
que nós tenhamos, apenas de forma introdutória, uma memória muito clara de que o contexto deste capítulo, ele remete à festa dos tabernáculos. Era isso que estava acontecendo. Nós sabemos que o Senhor estabeleceu para aquele povo, eles celebravam várias festas, 7 festas eles celebravam. E essas festas todas, é tão maravilhoso nós olharmos para essa simbologia, nós olharmos para essa característica que o Senhor desejava que fosse muito marcante para o seu povo. Eles celebravam 7 festas. O Senhor desejava que eles tivessem uma marca distinta de alegria. Todas essas festas apontavam, então, eram expressões da graça de Deus e também apontavam para aquilo que o Senhor desejava como descanso para eles. Elas representavam descanso, graça da parte de Deus, provisão de Deus. Tudo que no Novo Testamento vai ser então interpretado, como nós estamos vendo aí, na pessoa do Senhor Jesus. Todas elas apontavam para o Senhor. Então, mais uma vez, o contexto aqui é de uma das grandes festas, porque dentre todas essas festas, 3 festas se destacavam. 3 festas eram especiais para eles. A Páscoa, o Pentecostes e Tabernáculos, ou a festa das colheitas, festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Dentre as 3, nós já vimos a importância, até mesmo em termos de frequência, da festa dos tabernáculos. Então essa era podemos dizer assim, a grande festa. Jerusalém naquele momento estava muito cheia, e o 8º dia era o grande dia da festa, e o Senhor Jesus então se levanta. É isso que está acontecendo aqui. Agora, irmão, lembre-se, nós temos para essas festas o seu antítipo, né? Nós temos então, para a Páscoa, do que a Páscoa fala? A Páscoa era celebrada e ela teve então a sua realização, a realidade na cruz. A Páscoa, ela então tem a sua realidade expressa, ela é verdadeiramente consumada na cruz. Então, o capítulo 6 que nós temos aí, o Senhor Jesus vai dizer que Ele é aquele pão vivo, pão de Deus, pão do céu, que desceu em humilhação para dar a sua vida. Então esse é o assunto do capítulo 6. Nós podemos dizer que de alguma forma a Páscoa está ali imbuída no capítulo 6. Então o Senhor estava anunciando a sua entrega voluntária, sua morte, Páscoa. Agora, no capítulo 7, então nós temos a festa dos tabernáculos. E nessa festa dos tabernáculos, nós temos o Senhor fazendo uma apresentação, movendo os olhos deles para aquilo que seria realidade na pessoa, na descida do Espírito Santo. Exatamente os versos que nós lemos aí. Então, tabernáculos vai apontar para algo que ainda se consumará. A festa do Pentecostes já se consumou. O Espírito Santo desceu. O Senhor Jesus foi glorificado e o Espírito Santo foi dado. Então nós, hoje, somos aqueles que desfrutam da bênção de olharmos para trás e sabermos que o Pentecostes foi consumado com a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Graças ao Senhor. A cruz realizada na pessoa de Jesus, então do que a Páscoa é um tipo.
mas o Pentecostes também realizado na descida do Espírito Santo. Então eles celebravam aquela festa. Agora, e tabernáculos? Tabernáculos, nós aguardamos a consumação, o cumprimento daquilo para o qual essa festa aponta. E o Senhor Jesus, então, estava lançando mais luz sobre essa festa, quando, então, se levanta para proclamar. E do que, então, a festa dos tabernáculos fala, irmão? Por que eles tinham essa celebração? Deus estabeleceu isso para que eles sempre se lembrassem de que eles eram um povo que foi liberto. Então eles celebravam a libertação, mas principalmente a provisão de Deus durante toda a peregrinação, até que então eles entraram na terra prometida pelo Senhor. Então o tabernáculo, a festa dos tabernáculos, falava daquela habitação de Deus no meio do seu povo, provendo para eles tudo o que era necessário. A glória de Deus no meio deles, eles não tinham então tabernáculo com eles, a glória de Deus no meio deles, e eles tinham maná, eles tinham a água da rocha, eles tinham então nas suas cabanas aquela memória clara de que era um povo de Deus, separado de todos os outros povos. Eles não eram um povo para lançar suas raízes como um povo dessa terra, mas eles eram um povo de Deus. Então, durante a festa, eles rememoravam tudo isso. Como nós já ouvimos na semana passada, aqueles sacerdotes tomavam água do tanque de Siloé, 7 dias da festa, derramavam lá essa água no templo, para que então eles se lembrassem que eles beberam da rocha, mas eles também celebravam com suas cabanas, que eles foram um povo libertado pelo Senhor, que eles foram, então, o Senhor proveu tudo o que eles necessitavam. E esta festa era a festa também chamada de colheitas, porque nessa festa eles celebravam a provisão, o fato de que o Senhor cuidava deles, a glória do Senhor na sua provisão. Tabernáculos. Mas apontava então para algo que ainda se cumpriria. Eles foram libertos para o lugar do governo, do reino de Deus naquela terra prometida. Por isso, tabernáculos ainda aponta para frente. Volta os nossos olhos para frente, para aqueles dias então que nós aguardamos, em que o Senhor mostrará novamente sua face, para que a igreja contemple sua glória, e Ele então estabeleça o seu reino, seu governo, e nós vivamos exatamente como aquele povo, libertos deste mundo, vivendo uma vida de altar e tenda para Deus, completamente desvinculados de raízes nessa terra. Mas não só isso, sendo providos pelo Senhor em tudo, porque Ele é o nosso suficiente Senhor. Então, o contexto era esse, era o contexto da festa dos tabernáculos. Agora, quando então, nesse contexto, o Senhor aponta para eles e se levanta e apresenta então aquele dom do Espírito, porque João vai exatamente interpretar isso para nós, no verso 39. Quando o Senhor então apresenta esse dom, ele gera no coração de todos aqueles uma esperança de fé, olhos voltados para frente, não apenas para que eles permanecessem com os olhos naquele descanso provido por aquele 8º dia, naquela celebração que apenas adorava a Deus pela colheita
que estava sendo dada, mas que eles tirassem os olhos dali e olhassem especialmente para o fato de que a glória do Senhor ainda haveria de se manifestar. O descanso ainda eles teriam totalmente na pessoa dele e na obra dele. Então, quando o Senhor se levanta nesse contexto, eram dias de alegria daquele povo. Eles mantinham seus corações alegres. Aliás, como em Deuteronômio 16, você tem a menção da festa, a nota destacada lá é uma nota de alegria. O coração alegre daqueles, então, que estavam experimentando a provisão e que anelavam pelo reino, pelo governo de Deus no seu reino. Eles aguardavam então o Messias com toda a confusão do seu entendimento para que isso fosse estabelecido. E o Senhor Jesus então está ali pacientemente, buscando atrair os olhos deles para a realidade que eles já deveriam reconhecer nele. E então, ele, naqueles dias de alegria, ele então profere aquelas palavras, e agora eu gostaria que nós olhássemos aí a partir do verso 37. No verso 37, então, a primeira expressão é no último dia. No último dia. Porque a festa, eles tinham 7 dias de um ritual, um grande ritual. Então muitas coisas foram acrescentadas àquela celebração. E eles tinham muitas coisas que eram feitas durante esses 7 dias. Eles tinham então aqueles ramos que eles chacoalhavam, eles rodeavam suas cabanas, eles rodeavam o templo, muitas coisas eram feitas durante essa festa. Os sacerdotes tomavam a água, deitavam a água lá no templo. Então, muitos rituais, muitas coisas durante essa festa, os 7 dias. Mas no 8º dia, então, eles não faziam mais isso. Toda essa celebração, inclusive a questão da água, era feita durante os 7 dias. Então, no 8º dia, aquele dia em que eles experimentavam a alegria e o descanso, adoravam a Deus alegremente, em descanso, celebrando tudo aquilo que já falamos. O Senhor, então, nesse dia especial, no dia mais importante da festa, o Senhor se levanta. Agora, irmão, interessante essa atitude do Senhor, ele se levanta. Por quê? Porque levantar-se e ficar de pé não era a atitude dos mestres. Os mestres, geralmente, para ensinar, eles se assentavam. Mas o Senhor se levanta e assume uma outra atitude, diferente da atitude dos mestres. O Senhor, nessa ocasião, ele assume, de um modo muito claro, a atitude de um arauto, um proclamador. E ele tinha, sim, uma importante proclamação a fazer. O Senhor ia fazer uma grande proclamação. E, se você acompanhou aí o verso, é dito que nesse último dia, o grande dia, o dia mais importante, todas as pessoas estavam ali, toda a atenção então estava voltada para esse dia. O Senhor se põe de pé, como um mensageiro, um arauto, a fazer uma proclamação. E a sequência diz que ele exclamou. A palavra exclamou, ela já apareceu no verso 28. Olha aí, do capítulo 7 mesmo. A palavra exclamou já apareceu no verso 28. Enquanto o Senhor ensinava no templo, clamou, dizendo, é a mesma palavra que aparece lá no verso 37, então aqui traduzida por exclamou. É uma palavra muito específica e importante porque ela aponta
para o fato de que o Senhor falou com forte emoção. O Senhor se levantou e proclamou com forte emoção. Lá no verso 28, foi uma proclamação emocionada, vamos dizer assim, com forte emoção, com ternos afetos, ele fez uma proclamação de protesto no templo. Mas aqui, no verso 37, a característica é outra. Embora seja uma proclamação com forte emoção. Mas aqui, o Senhor faz um convite com forte emoção. Será que nós podemos imaginar? Nós conseguimos imaginar um pouco desse convite quando nós olhamos para Paulo, por exemplo, nas epístolas. Porque nós temos muitas vezes Paulo fazendo apelo aos irmãos. Por exemplo, em Romanos capítulo 12. Paulo faz um apelo, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois irmãos. Lembra desse apelo? Um apelo anelante, desejoso. O que o texto aqui sugere é que o Senhor Jesus, ele se levanta e faz um convite carregado de forte emoção. Será que nós podemos imaginar como foi isso? Como essas palavras foram proferidas? Que palavras foram essas? Qual o peso dessas palavras? O Senhor se levanta como um arauto, faz um convite com forte emoção. O que se dava no coração do Senhor? Por que o Senhor se levanta para atrair, então, todos os olhares no grande dia da festa? Ele realmente tinha algo muito importante a dizer. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus não era alguém que buscava, como se isso fosse algo que ele devesse se agarrar, que buscava popularidade, que buscava lugar de destaque. Essas características não eram do Senhor. Muito pelo contrário, a profecia com relação a ele é que ele não levantaria a sua voz nas praças. Mas o que está acontecendo aqui, então? O Senhor se levanta com um coração contrito, com um coração fortemente emocionado, com as puras emoções. Aqui não está se levantando um preletor que está liberando uma palavra de Deus, mas ainda assim com a mistura das suas próprias palavras e do seu próprio coração e das suas emoções que podem estar de uma maneira ou de outra distorcidas. Aqui nós temos aquele homem perfeito, em quem não há dolo, não há pecado nenhum. Ele se levanta e faz um apelo com forte emoção. Um convite com forte emoção. E que convite é esse, irmão? O Senhor vai fazer uma proclamação simples do Evangelho, com 3 ênfases muito claras. 3. Então observa aí no verso 37. Nós vamos destacar 3 palavras, porque elas resumem o Evangelho. O Senhor Jesus, ele se levanta e a primeira ênfase do Senhor é sede. Sede. Todo aquele que tem sede. A segunda ênfase do Senhor é venha. Venha a mim. E a terceira ênfase do Senhor é beba. Então, são 3 ênfases muito simples, registradas numa frase que compõe de forma simples o cerne do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo. E como o Cristo está pregando o Evangelho, todo aquele que tem sede. Ele não especifica a sede, qualquer sede. Qualquer sede, todo aquele que tem sede, venha a mim. Esse é o coração do Evangelho. Venha a mim. Mas não somente venha a mim, não somente se aproxime, beba. Todo aquele que tem sede,
venha a mim e beba. Então, a primeira ênfase aí maravilhosa é sede, irmão. Agora, pense comigo sobre isso. Todos nós sabemos o que significa sede. É uma necessidade muito reconhecida. Todos nós temos consciência do que significa sede, naturalmente falando, não é? Agora, é evidente que o Senhor não está falando de sede natural aqui. O Senhor não está falando de beber água natural, como Ele também não estava falando de água natural quando pediu água para a mulher samaritana. O Senhor estava falando aqui de uma outra sede. O Senhor estava falando da sede da alma, irmão, da sede da alma. Então o Senhor se levanta e diz, quem tem sede? Quem tem sede? E essa sede da alma, então, nós podemos olhar por um lado, muitos têm sede, todo homem naturalmente tem sede e geralmente ele tem sede de coisas que não vão descedentá-lo. Pense sobre isso. Todos os homens têm sede. Você e eu podemos ter muita sede. E muita sede de fontes rotas que não podem descedentar a nossa alma. Então, os homens, naturalmente, eles têm sede. Queria citar algumas coisas. Quantos homens, e se nós formos honestos, nós precisamos apresentar nossos corações ao Senhor diariamente, para que nós não sejamos volvidos para outras fontes. Então nós busquemos água no prazer, nós busquemos água no dinheiro, descedentar nossa alma, a sede da alma no dinheiro, nos desejos do coração. Não é, irmão? No conforto, na comodidade e tantas outras sedes poderiam ser nominadas aqui. Muita sede. O homem, a alma humana, então tem sede. E busca descedentá-la naquilo que não pode satisfazer essa alma sedenta. Agora, evidentemente, então, que o Senhor está falando sobre isso. E para todos os que buscam descedentar nessas coisas, qual palavra que o Senhor tem a dizer? Os que beberem dessa água voltarão a ter sede. Se nós temos procurado descedentar nossa alma nos prazeres, nós sabemos como são as coisas nesse âmbito. Você voltará a ter sede, querido irmão. Aqueles que procuram descedentar a sede da sua alma nas conquistas, voltam a ter sede. Por quê? Porque esta sede é insaciável. Insaciável. E então o Senhor está apontando para essa sede, mas o Senhor está chamando a atenção para algo mais grandioso, para algo mais nobre, para uma sede que só pode ser satisfeita nele mesmo. Então o Senhor proclama essa grande frase, todo aquele que tem sede. Irmão, o Senhor não está especificando a sede. Ele está dizendo, aquele que tem sede de prazer, venha a mim. Aquele que tem sede de dinheiro, venha a mim. Aquele que tem sede do que quer que seja, venha a mim. Aquele que tem sede, que reconhece essa sede, venha a mim. Agora, irmão, nós precisamos responder a pergunta, qual tem sido a nossa sede? Porque o Senhor, então, vai falar dessa sede por Ele. Essa sede que é gerada, que é criada por aquele que nos atrai.
No capítulo 6, o Senhor diz, ninguém pode, lembra? Agora ele está dizendo, venha a mim. No capítulo 6 ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe atrair. Então essa sede, de alguma maneira, ela é despertada. Ela é despertada pelo Senhor. Naquele coração que está absolutamente envolvido com fontes barrentas. Deus que disse, de trevas resplandeça luz, para a iluminação do conhecimento, da glória de Deus na face de Cristo. Então Ele mesmo gera, desperta esta sede. E todos nós aqui também sabemos o que isso significa. Por um lado, todos nós fomos dessedentados quando fomos encontrados pelo nosso Senhor Jesus. Graças ao Senhor, Ele nos salvou. Mas nós estamos falando de uma relação com Ele. Uma relação em que Ele reina sobre nós. Em que Ele estabelece seu governo sobre nós. Em que Ele estabelece sua provisão sobre nós, porque é para isso que tabernáculos aponta. Em que Ele estabelece sua suficiência sobre nós, de modo que nenhum de nós procurará por nada que não seja Ele. Saberá lidar com tudo, porque Ele é quem dessedenta as nossas almas. Compreende isso, irmão? Então, o Senhor Jesus conclama, desafia aqueles que têm sede. Agora, aqueles que têm sede, de alguma maneira, são os mesmos que estão convencidos. Então, eu queria sugerir para você, aquele que tem sede está convencido de que tem sede. Então, de alguma maneira, se você está convencido de impureza e deseja purificação, aqueles que estão oprimidos pela culpa e desejam perdão, aqueles que estão, de alguma maneira, cientes da sua fraqueza e impotência e desejam, então, força e provisão, aqueles que estão cheios de medos e de dúvidas e que desejam paz e descanso, a esses mesmos que então reconhecem tudo isso, são sedentos, o Senhor continua, Ele tem ainda uma palavra a mais, Ele tem uma nova ênfase. Você tem sede? Você reconhece que é impuro e que precisa de purificação? Reconhece que tem medos e dúvidas e precisa de descanso e paz? Reconhece que tem culpas conscientes e necessita de perdão? Então a todos esses o que eu tenho a dizer é, venha a mim. Venha a mim. Essa é a proclamação com a segunda ênfase do arauto. Todos os que têm sede, pela graça, por aquele que nos atraiu, são despertados na sua sede, na sua impureza, na sua culpa, nos seus medos, na sua impotência, na sua fraqueza. Todos os que são despertados nessa sede, eu tenho algo a dizer. Venha a mim. Esse então é o tremendo convite do Senhor. E a todos esses que têm sede, irmão, Ele nos desafia para que os nossos corações nele, então, passem a ter outra sede. Abra comigo aí no Salmo 42, para nós lermos algo sobre a sede. Você conhece muito bem o Salmo, mas é de muito valor nós lermos agora esse Salmo. 42 vai dizer assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, irmão. Não é isso que você anela? Não é esse teu desejo? Então, todos aqueles que estão convictos de sua sede foram atraídos
pelo Senhor Jesus encontraram nele a sua fonte. E podem dizer como salmista, em outro salmo, todas as nossas fontes estão em ti. Mais uma vez o salmista vai dizer aí, a minha sede é sede de Deus. É sede como a corça que suspira, que sente o cheiro das águas, que deseja as águas. A minha alma tem sede de Deus. Que maravilhoso, irmão. Que maravilhoso. Todos aqueles que vêm a Jesus e bebem, eles permanecem com sede, mas sede dele. Eles permanecem com desejo e com sede, mas sede por ele. Agora, se essa relação não for mantida e não for cultivada diariamente, nós perderemos a sede por ele, querido irmão. E nós iremos dessedentar nossa sede em outras coisas. E esse salmo não poderá ser proferido por nós. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Até quando irei e me verei perante a face de Deus? É o que o salmista tem a dizer. E se você continuar o salmo, ele vai dizer que continua tendo sede, mesmo em meio ao abatimento. Porque nesse salmo ele também vai dizer, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o encontrarei. Mesmo em meio, sede de Deus em meio ao abatimento. Não é maravilhoso isso, irmão? Não é a essa sede que o Senhor então está se remetendo? Todo aquele que tem sede, venha beber. E aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Por essas coisas que então são espúrias, mas beberá de mim mesmo e desfrutará, e então desejará mais e mais. Então, o Senhor propõe esse venha a mim. Agora, a partir daí, então, nós temos a segunda ênfase, venha. A segunda ênfase é venha. E esse venha, irmão, implica em ação, implica em vontade. Esse venha significa fazer com o coração e com a vontade o que você faria com os pés se o Senhor estivesse corporativamente aqui agora. O que você faria se o Senhor estivesse corporativamente aqui agora? Você viria com os seus pés e se lançaria aos pés dele. Então, esse venha a mim é fazer com o coração, com a vontade. Exatamente isso, compreende, irmão? É ir aos pés dele com o coração e com a vontade. Implica em um ato de fé, nos apresentarmos diante dele e com as nossas vidas testemunharmos que nós estamos virando as costas para todas essas fontes rotas do mundo, para todos os desejos da nossa alma, para todas as sedes, entre aspas, da sua própria alma. Você está virando as costas para tudo isso e pela fé, em um ato de fé, indo a Cristo com o seu coração e com a sua vontade. Esse, então, é o convite. Venha a mim. Agora, irmão, nada, nem ninguém pode substituir o Senhor. Me ouça bem. Nada, nem ninguém pode substituir essa pessoa que está fazendo o convite. Reuniões não podem substituir esse ir a Cristo. Comunhão com os irmãos não pode substituir, não tem irmão nenhum que vá substituir essa relação. Nem mesmo a nossa participação na mesa do Senhor irá substituir esse ir a Cristo mesmo. Compreende, irmão? Esse achegar-se a Ele, esse
essa atitude de ir a Cristo com todo o coração e com toda a vontade. Que o Senhor nos esclareça o que isso significa, irmão. Porque nós sabemos bem como buscar aquilo que desejamos. Nós sabemos bem o que significa buscar aquilo que desejamos. Nada nem ninguém pode substituir o nosso Cristo. Venha a mim. Venha a mim. Se apresente a mim. Se lance aos meus pés. Se lance com todo o seu coração e com toda a sua vontade. Se lance aos meus pés. Venha a mim. E essa atração bendita que o Senhor exerce, e os nossos olhos vão sendo iluminados, os olhos do nosso coração vão sendo iluminados, e essa glória bendita vai nos atraindo mais e mais, e de glória em glória, por uma contemplação diária e permanente. Esse é o convite. Venha a mim, venha a mim. Mas não só isso. 3 passos. Se você tem sede, venha a mim. Mas não somente isso. O Senhor ainda diz mais. E beba. E aqui parece que é exatamente o ponto nevrálgico aí. Porque muitos, nós podemos dizer que muitos falham exatamente nesse ponto. Beber. O que significa beber, irmão? Beber aqui significa tomar Cristo para si. Recebê-lo pela fé. Apropriar-se dele. É como se nós tivéssemos uma terra deserta, um rio passando por entre essa terra deserta, todas as pessoas estão sedentas, mas esse rio só vai ser realmente maravilhoso para essas pessoas se elas beberem. Se elas ficarem na beira do rio olhando, vem aquelas águas, as águas são lindas. Elas contemplam aquelas águas, a pureza das águas, o barulho das águas. Então elas se contentam em apenas olhar para as águas. Aquele rio só terá efeito, só realmente vai descedentá-las, vai servir em favor delas, se elas beberem. Então o Senhor faz um convite: venha a mim e beba. Venha a mim para beber. E é interessante, irmão, porque o Senhor, Ele não está no meio de uma multidão de gentios. O Senhor não está numa cadeia, numa penitenciária, o Senhor está num templo. O Senhor está no templo, no lugar onde os religiosos estavam celebrando uma festa para Deus. E o Senhor se levanta e então os conclama a virem a Ele. E na sequência, se nós seguirmos, então, o verso 38 vai complementar, então, o anúncio, essa proclamação bendita. Quem tem sede, venha a mim e beba. Então, o verso 38 vai fazer esse complemento. E o Senhor então diz: quem crer em mim, como diz a Escritura. É interessante porque certamente o Senhor tinha na sua mente algumas passagens, irmão. Alguma passagem ou algumas passagens da palavra. Porque o Senhor diz: quem crer em mim, como diz a Escritura. Então, eu queria sugerir para você algumas passagens. Então, vamos primeiro a Isaías 58. Olha aí. Isaías 58, olha o verso 11, o que diz. Isaías 58, 11 diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos. Agora,
serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Que maravilhoso, não é? Ele se levantou e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que crer em mim, como diz a Escritura. Então talvez essa passagem de Isaías estivesse na memória do Senhor. Aqueles que vierem a mim serão dessedentados de tal maneira que serão como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Mas não só esse texto, agora vamos a um outro texto, Ezequiel. Veja agora o profeta Ezequiel, dizendo no capítulo 36, algo também maravilhoso. Capítulo 36 de Ezequiel. Verso 25, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentre vós espírito novo. Tirarei o vosso coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito. Porei dentro em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Que maravilhoso, irmão. Certamente, algumas dessas passagens estavam, sim, na memória do Senhor. E aquele que crer em mim, é o que o verso 38 diz, como a Escritura diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, que maravilha isso, irmão. Fluirão rios. Não é exatamente isso que nós desejamos? Agora, uma pergunta. Quem de nós aqui teria a bendita ousadia de realmente dizer: sim, do meu interior tem fluído rios de água viva? Essa é uma boa pergunta. Talvez poucos pudessem dizer isso, ousada, de uma forma benditamente ousada. Talvez poucos de nós pudessem dizer isso. Agora, a pergunta então é: o que há de errado? O que há de errado? Por que poucos apenas, ao longo da história da igreja, tantos o Senhor chamou? Se nós olharmos toda a história da igreja, sim, graças ao Senhor, nós temos muitos que foram esses dos quais fluíram rios de água viva. Mas muitos não puderam experimentar isso. O que há de errado, irmão? Qual é o problema? Qual é o problema que pode haver para alguns de nós aqui? Por que rios de água viva, então, podem não estar fluindo das nossas vidas? Então, a explicação talvez esteja exatamente no texto. Porque quando nós olhamos aí a palavra interior, ela é uma palavrinha importante aí, que pode nos ajudar a compreender o que pode estar havendo de errado. Então, interior, aí a palavra para interior é traduzida em alguns outros lugares por ventre. Ventre, aquele centro dos desejos, das emoções, dos pensamentos, aquela parte mais interior do homem. O ventre, o interior. Do seu interior fluirão rios de água viva. Essa parte mais interior do homem natural, como nós já dissemos, é aquela parte que nunca se satisfaz. É aquela parte que, de uma maneira total e verdadeira, sempre precisa de algo mais. Nós sabemos bem o que é isso. De alguma maneira, todos nós aqui sabemos o que é isso.
Por quê? Porque nós fomos encontrados nessa condição insaciável, vorazes. O Senhor nos encontrou. E o Senhor então nos atraiu para si. Mas nós estamos falando de uma contínua vida que então segue indo a Ele bebendo, segue descedentando nele os corações. Então, esse contraste tremendo a Bíblia apresenta para nós. Aquele interior, aquele ventre natural e aquele ventre de onde fluem rios de água viva. Então, para que isso fique claro, eu queria que você abrisse comigo em 2 textos onde aparece a expressão interior ou ventre da maneira negativa, para que então você veja. Primeiro vamos a Filipenses 3. Vai aparecer lá essa mesma expressão. Filipenses capítulo 3, verso 19. 3, 19. Olha o verso 18, vai nos ajudar aí no contexto. Então lembre-se, nós estamos procurando fazer aqui um contraste entre o fluir rios de água viva e algo que pode fluir do ventre daqueles em quem que não encontraram, então, no Senhor Jesus essa fonte inesgotável. Então veja Filipenses 3,18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aí o verso 19 diz assim, o destino deles é a perdição, porque o Deus deles é o ventre. Está vendo? É a mesma palavra grega aí, a palavra grega koilia, que lá em João 7,38, foi traduzida por interior, para que então ficasse enfatizada a característica positiva do interior, de onde podem fluir rios de água viva. Agora, aqui Paulo está dizendo que existem homens dos quais, do seu interior, fluem não rios de água viva, mas fluem o quê? Então ele está dizendo aí, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Vivem se preocupando, vivem para satisfazer os desejos do ventre com coisas terrenas. Mais um texto, Romanos 16, também vai aparecer a mesma palavra. Olha aí, Romanos 16 agora. Verso 18. Romanos 16, 18. Porque esses tais, você vê que é a mesma linguagem, o mesmo Paulo, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Paulo, então, está falando desses então, que têm na vida terrena, nos próprios interesses, o centro e a razão do viver. Agora, o verso 38 do capítulo 7 de João, que é o nosso texto base, está dizendo algo absolutamente notável, irmão. Está dizendo, olha, além de o seu ventre poder ser satisfeito plenamente, ainda tem algo notável aí. Além de ser plenamente satisfeito, do seu interior, ainda algo mais do que a satisfação vai acontecer. Irá fluir, transbordar rios de água viva. Não é maravilhoso? Não é só uma questão de ter
a sua sede dessedentada, irmão. É mais do que isso. É, além disso, poder fluir rios de água viva. É mais, é muito mais. Então, a proclamação notável que o Senhor tinha a fazer é realmente algo grandioso. Ele está dizendo, o ventre do crente, o ventre do cristão, ele não é só satisfeito. Ele é satisfeito e transborda daquilo ou daquele que o satisfez. Não é maravilhoso? Que maravilha, irmão. São tantas coisas nós poderíamos citar aqui. Agora, eu gostaria de citar para você um transbordar, para que você compreenda como isso se dá. Agora, antes, pense comigo sobre algo. Ninguém que não tenha tido a sua sede satisfeita pelo Senhor pode transbordar. Evidente que a primeira parte da proclamação, todo aquele que tem sede, venha a mim e beba, ela é condição para que então rios de água viva possam fluir. Compreende, irmão? Ninguém, então, que não esteja cheio da água viva que só Ele pode dar a todos os que forem a Ele, pode transbordar rios de água viva. Nós só podemos transbordar esses rios se formos enchidos por Ele. Então, esses antes insaciáveis, que agora foram completamente satisfeitos, e essa é uma nota tremenda da festa dos tabernáculos. Ele é suficiente. Sua glória, sua presença é suficiente. Então aqueles antes insaciáveis agora estão satisfeitos e mais, estão transbordando. Que maravilhoso. Todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Todos nós fomos encontrados por Ele, atraídos a Ele. Então nele nós temos bebido. E mais ainda, essa satisfação, ela tem um testemunho. Qual é o testemunho? Dos que estão satisfeitos, é que eles transbordam. Irmão, o crente não foi chamado para ser uma esponja que recebe, absorve e não doa. O crente foi chamado para ser uma fonte que jorra, para que então possa transbordar e doar. Que maravilhoso, irmão. Então, há uma pergunta interessante. Como nós, então, seremos satisfeitos? Senão por uma diária experiência de beber e beber e beber, de irmos a Ele e bebermos e bebermos. Essa é a única maneira de nós nos mantermos plenamente na nossa peregrinação, na nossa experiência, nós nos mantermos saciados por Ele. Agora, essa é uma outra maneira de dizer aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 5. Efésios 5, 18. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que nós... Abre aí, Efésios 5, 18. Veja só. O apóstolo Paulo vai nos explicar um pouco desse estar cheio e desse transbordar. Então, veja isso. Nós temos aí, antes e depois desse verso 18, coisas maravilhosas. O verso 18 diz assim... e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quem são esses que têm aprendido a se dessedentar, a serem enchidos? Se você olhar antes do verso 18, você tem marcas muito significativas. E depois do verso 18 também. Então,
esses que têm sido enchidos, enchei-vos estai sendo cheios, diariamente sendo cheios. Então, quais são as marcas desses? Se você olhar o verso 16, são aqueles que cuidam do tempo. Eles sabem o quanto significa o seu tempo. Eles sabem que o tempo é precioso, tem valor. Eles sabem que o tempo da nossa atenção, como ontem um querido irmão nos lembrou aqui numa reunião, o tempo da nossa atenção tem valor inclusive monetário, irmão. Não é? Então a lembrança foi, quando você abre aí o YouTube, você não paga para acessar, não é? Mas o YouTube é uma empresa milionária. Então como que eles ganham? Eles ganham vendendo a sua atenção, o seu tempo. Eles vendem o seu tempo para as empresas, então, que colocam lá as propagandas para você ver. O produto é você. Então, que o Senhor, na sua graça, nos ajude a compreender esse convite que Ele nos faz. Venha a mim para ser enchido. Venha a mim para ser enchido. Então, na medida em que nós aprendemos a remir o tempo, isso significa que nós teremos tempo para sermos enchidos dele. Essa é uma marca. Dentre muitas outras aí, esses que têm sido enchidos, se você observar o verso 14, são os que estão despertados. Desperta, ó tu que dormes. Eles estão despertados. Eles têm remido o tempo. Se você olhar o verso 19, eles têm falado uns com os outros com salmos. A sua palavra edifica. Eles falam entre si com salmos. Mas não só isso, olha só. Eles louvam de coração ao Senhor. Eles têm uma marca distintiva de adoradores. Outra marca dos enchidos. Eles dão sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Isso está no verso 20. Outra marca. Eles sujeitam uns aos outros. Por quê? Porque estão satisfeitos no Senhor. Eles não precisam disputar uns com os outros. Eles se sujeitam uns aos outros. Porque têm sido enchidos da autoridade do Senhor e também das marcas de serviço do Senhor. Agora, irmão, tem jeito de servir de outra maneira, senão sendo enchidos? Só aqueles que têm sido enchidos que realmente podem transbordar. Esse é o segredo e o princípio elementar de todo serviço cristão. Vasos vazios não são úteis, então, para o serviço, mas aqueles que têm constantemente sido enchidos, esses sim podem então transbordar. Paulo, aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 1, Paulo fala do Deus de toda consolação, lembra, irmão? Então ele fala que esse Deus de misericórdias e Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, esse maravilhoso Deus tem derramado suas consolações sobre nós. Então, essas consolações, se você ler lá o texto, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3, ele vai dizer que essas consolações do Deus de toda consolação, que então têm sido derramadas nas nossas vidas, que têm nos enchido, então elas são úteis para então transbordar consolações. Ele vai dizer isso no capítulo 5, para outros. Que maravilhoso, com a consolação com que nós somos consolados. Então, transbordam consolações. Agora, o que tem transbordado das nossas vidas? O que transborda dos nossos corações? Transborda o nosso muito conhecimento,
transborda as nossas muitas habilidades, transborda a nossa capacidade profissional. O que tem transbordado? Ou de nós tem transbordado salmos, hinos, cânticos espirituais, louvores a Deus, tem transbordado sujeição aos irmãos, coração sujeito. Isso tem transbordado. Então, esse é o chamamento. E é exatamente isso na prática que significa do seu interior fluirão rios de água viva. Às vezes nós mistificamos as coisas, irmãos. E nós achamos que talvez fluir rios de água viva seja outra coisa que não fluir sujeição pelos irmãos. Fluir um coração dócil. Fluir uma palavra que edifica, que é então cheia de salmos, de louvores. Fluir um coração agradecido. Esses, então, que estão cheios, eles podem fluir. E essa é a experiência diária daqueles que têm ido ao Senhor para beber. Então eles bebem e eles transbordam. Essa é a nossa experiência. Se essa for nossa experiência, irmão, então nossas casas serão abençoadas. Então nosso reunir será abençoado. Agora, se nós estivermos aqui todos vazios, então qual é a nossa chance de termos realmente um tempo em que a glória do Senhor seja vista? Tabernáculos fala de abundante provisão, nada falta, nada faltou. Fala do governo e da glória do Senhor estabelecida entre o seu povo, de tal maneira que todos estão satisfeitos. Sabe, uma das notas lá em Levítico 23, mencionadas sobre a festa dos tabernáculos, é que ninguém deveria se apresentar diante do Senhor de mãos vazias. O que isso significa? Senão que todos estavam supridos, e cada um segundo a proporção que recebeu, é o que o texto vai dizer. Ninguém de mãos vazias, todos cheios, têm o que apresentar. Não é maravilhoso, irmão? Não é para isso que o Senhor nos chamou? Então, quando nós nos reunimos aqui para adorar ao Senhor em torno da sua mesa, será que nós temos podido transbordar salmos, hinos, louvores, submissão, coração quebrantado, contrição de espírito, alegria profunda, independente do abatimento pelas circunstâncias? Será que essas coisas transbordam então de nós? Consolações. Que o Senhor nos encoraje, pois é a isso que Ele tem nos chamado. Então, para nós encerrarmos, vamos olhar para o verso 39, para finalizarmos então. O verso 39 diz assim: isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até esse momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. É claro, meus irmãos, que João, ele escreveu o Evangelho depois dos acontecimentos. Ele escreveu o Evangelho olhando para trás. E agora ele pôde concluir, sem dúvida nenhuma, porque viu a descida do Espírito Santo, porque usufruiu da bendita habitação do Espírito Santo. Certamente naquele momento, João não teve a compreensão que então ele teve quando escreveu o Evangelho. Ele escreveu olhando para trás. Ele escreveu pautado então pela bênção de ter uma vida sendo enchida pelo Senhor e permanecendo com um discernimento útil para a igreja. Irmão, isso é
tão maravilhoso quando nós temos queridos e amados irmãos que podem olhar para trás e nos ajudar com uma leitura. Quantas assembleias, então, podem desfrutar dessa bênção? Queridos irmãos, já avançados em idade, mas com o frescor de uma fonte, renovada, capazes de, no Senhor, nos ajudarem a enxergar adequadamente tantas experiências que foram vividas. Graças ao Senhor pela vida de tantos queridos irmãos, inclusive aqui entre nós, que nos ajudam a olhar para trás nesses 40 anos e fazer uma leitura segundo o Senhor. E não uma leitura equivocada, porque, sabe, irmão, tantos e tantos queridos irmãos e assembleias podem ter leitura, compreensão inadequada das experiências que tiveram. Se então não estiverem sendo constantemente enchidos. E esse então é João, que permaneceu diante do Senhor. Agora, a frase, o Espírito não fora dado, pois, no meio do verso, pois o Espírito até esse momento não fora dado. Interessante, irmão. A palavrinha dado aí, ela foi acrescentada pelos nossos tradutores. No texto original, a frase seria assim: pois o Espírito até esse momento não fora, ou não era. Compreende? O que isso significa? Naturalmente não significa que o Espírito ainda não existia, é claro. E nem que ele não atuava. Compreende? Mas o que interpreta claramente o que João estava querendo dizer é exatamente a palavrinha dado. O Espírito ainda não havia sido dado. Por quê? Porque quando o Senhor recebeu a promessa do Espírito, então ele derramou, ele deu. Isso que vedes e ouvis. E todos os que creram, e a igreja, então, receberam o Espírito. E agora puderam desfrutar dessa bênção bendita. O Senhor, então, está olhando para frente, porque ele ainda não tinha passado pela cruz. Mas João, anos depois, olha para trás e o seu Senhor já tinha sido entregue naquela cruz. E o Espírito já tinha sido derramado. Mas até aquele momento era apenas um anúncio, porque o Senhor não havia sido ainda glorificado. Então, que o Senhor nos mantenha realmente animados nos nossos corações com esse convite. E que nós não entendamos esse convite como algo, irmão, que aconteceu um dia, no dia em que você foi encontrado pelo Senhor. Sim, Ele nos encontrou e a nossa sede foi saciada. Mas Ele segue como uma fonte a jorrar disponível para que aqueles que vêm a Ele e bebem, então possam ser enchidos e transbordem daquilo que tem bebido, ou daquele que tem bebido. Que o Senhor nos siga falando ao coração sobre a bendita oportunidade de sermos aqueles que transbordam dele, que apresentam e que transbordam dele. Amém. Vamos orar. Senhor, te bendizemos por tua palavra tão preciosa. Obrigado, Senhor, porque nós somos aqueles que
experimentaram e têm experimentado a suficiência do Senhor. Tu és tudo para nós. Tu és nossa fonte bendita. E nós temos bebido e recebido da provisão da água que o Senhor tem para nos dar. Bendita água. E do nosso interior, nós temos experimentado um fluir. Mas, Senhor, nós confessamos que esse fluir ainda é tão pouco. Nós queremos experimentar um jorrar. Nós queremos uma vida que transborda. Ó, Senhor, nós queremos um cálice que transborda. Nós queremos que aquilo da Tua parte que nos tem sido dado, então seja derramado aos Teus pés e seja útil para descedentar outros. Obrigado, porque Tu és esta provisão tão suficiente. Que nenhum de nós aqui se confunda e busque beber em outra fonte. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.